versículo 8. Obrigado, Jesus. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volta para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para qual eu a enviarei. E você sairá em júbilo e será conduzida em paz até os montes e colinas, e romperão de louvor diante de ti, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para a glória do Senhor, para o sinal eterno que não haverá destruição. Espírito Santo, nesta noite confirma, testifica em nossos corações, fortalece a nossa alma, Senhor. Oh Pai querido, nos dá sabedoria, Senhor, derrama da tua glória, da tua presença, da tua luz, porque nós cremos, ó Pai, que a promessa há de se cumprir, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Confirma, testifica, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero pedir para a pastora Joyce ficar com as crianças lá na salinha. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Dá glória a Deus. Quem pode conhecer o pensamento de Deus? Quem pode conhecer o coração de Deus? Quem pode conhecer os planos de Deus e o propósito de Deus para nossas vidas, para a sua vida, a não ser o Espírito Santo de Deus? Porque a palavra diz que o Espírito Santo de Deus, ele perscruta, ele sonda o coração de Deus e revela para os pequeninos o propósito de Deus. E você, quando crê no Senhor, você recebe um selo especial, você recebe o selo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é que vai trazer no teu coração o propósito de Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que o Senhor já reservou para você, aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido jamais ouviu, aquilo que a tua mente jamais imaginou, é o que Deus já reservou para você. E Deus é que vai trabalhar, e Deus vai fazer cumprir tudo aquilo que Ele já designou, o propósito dele. Fala glória a Deus. Muitas vezes nós pensamos tantas coisas, nós se perguntamos em tantas coisas, temos tantas questões no nosso interior, fazemos tantas perguntas para Deus, e muitas vezes não temos resposta. Por quê? Porque Deus tem algo especial. Mas se eu e você parar para ouvir a voz de Deus, nós vamos ver que Deus está falando até mesmo no silêncio. Aleluia. Até uma lágrima do ser humano é uma frase para Deus, quanto mais o silêncio de Deus é uma resposta para nós. Glória a Deus, aleluia. Quem pode sondar o coração de Deus? Quem pode? Quem pode saber o que esse Deus grande e poderoso está pensando nesse exato momento sobre mim e sobre você? Olha para esse irmão e fala: Deus pensa sobre você. Deus tem um pensamento sobre você. E se Deus pensa sobre você, Deus já tem um pensamento formado sobre você. Então o que a pessoa pensa, o que a pessoa diz, o que a pessoa aponta, critica sobre a tua pessoa, para Deus não importa. Importa o pensamento que Deus tem de
Senhor são pensamentos mais altos. E a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas capítulo 20 que o pensamento do Senhor são pensamentos de paz e pensamentos de abundância. Este é o pensamento que Deus tem sobre vós, sobre vocês, pensamento de paz e não pensamento de mal. Aleluia, Jesus. Oh meu Deus, olha o que Deus pensa de nós. Pensamento de bom, pensamento de paz, não pensamento de mal. E nós pensamos tantas coisas más nessa terra. Nós temos cada pensamento que invade a nossa mente. Você nem está pensando. Mas Deus tem pensamentos de paz. Glória a Deus. E se Deus tem pensamentos de paz, o Senhor, Ele quer falar comigo, com você a cada momento. E Ele está falando, fala glória a Deus. Glória a Deus. E agora Isaías está profetizando, porque Isaías ele está fazendo um convite para nós, um convite para nós se aproximar ao Senhor, para nós ir com o coração sedento ao Senhor, porque tudo que Deus tem reservado para nós é coisa boa, e Deus quer fazer, Deus quer mover, mas muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não entramos no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque muitas vezes deixamos de buscar e de acreditar naquilo que Deus já preparou para nós. Mas Deus tem coisas grandes, e hoje Ele faz esse convite. Ele sonda o nosso interior, Ele sonda o nosso pensamento, Ele sabe das nossas necessidades, Ele conhece cada sonho, Ele conhece cada partícula que envolve a nossa essência, Ele conhece tudo. Aleluia. Glória a Deus. E por Ele conhecer, Ele nos convida e nos chama a uma comunhão com Ele. Ainda que nós muitas vezes venhamos achar que não somos dignos, mas o Senhor diz: eu tenho um pensamento sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Os meus pensamentos são mais altos. Por isso que devemos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, enquanto Ele se faz presente. Aleluia, devemos buscá-lo. E Ele vai dizer agora nesse convite: ei, eu dou a vocês até o bom perdão grato. Eu dou tudo para você, mas vem para minha presença, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nós formulamos, os nossos pensamentos e achamos que temos a razão dos nossos pensamentos. Com tantas coisas que vivemos, e nós formulamos aquele pensamento: não é isso, é aquilo. Já imaginou se todo mundo pensasse igual? Já imaginou se nós, ser humano, cada um pensasse igualzinho? Nós seríamos um robô, eu acho. Seríamos pessoas mecanizadas. Um tem um pensamento, o outro tem outro. Mas daí a gente, vai se adequando, juntando os pensamentos. Olha só, o meu pensamento não são o pensamento de vocês. Esse é Deus. O que eu penso de mim, das minhas fraquezas, como eu sou, não é o pensamento de Deus. Os meus pensamentos que muitas vezes geram em mim ansiedade, não é o pensamento de Deus para mim. Os meus pensamentos que causam em mim até mesmo medos, anseios, julgamentos, não são os pensamentos de Deus. Os meus pensamentos que quer dizer para mim que eu tenho razão, que eu estou certo da circunstância, da situação, quer dizer que não é os pensamentos de Deus. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os meus pensamentos. Ainda que os meus pensamentos dizem para mim: você não vai conseguir, não é para você. Os pensamentos de Deus é mais alto. Muito mais alto. Muito mais alto.
E os meus caminhos que eu trilho para a minha vida não são os caminhos de Deus, porque o caminho de Deus é mais alto daquilo que eu traço para mim, daquilo que eu estou vendo aqui, daquilo que eu acho que é certo para mim. E é por isso que o Espírito de Deus vai nos conduzindo até nós chegarmos na vontade suprema do Deus vivo. Aleluia! Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos sobre ti. Deus tem algo para você. Glória a Deus. Deus tem algo para nós. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem falado para nós. Aleluia. Assim como desce a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles sem regarem a terra e fazer brotar e florescer. Se até a chuva ela tem uma missão de descer, regar a terra, fazer brotar e florescer. Se as águas que descem do céu, elas descem designadas para fazer brotar e florescer e produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim é a palavra que desce do trono de Deus. Ela não voltará para Deus vazia, mas ela fará o que Deus deseja, porque o desejo do coração de Deus é que a palavra dele se cumpra nas nossas vidas, na nossa história, na nossa geração. É que a palavra de Deus se cumpra e ela jamais vai voltar para Deus vazia. Senhor, se ela cumpriu o que Deus já falou para você, o que Deus já determinou, o que Deus já profetizou, porque não foi o homem que falou. Na palavra não é coisa de homem escrita, a palavra é do trono, a palavra é do Espírito, a palavra vem de Deus e ela vai se cumprir. Aleluia. Ela tem propósito. Fala, todo pensamento ele verbaliza. Você sabia disso? Você pensa e fala. Todo pensamento verbaliza. E palavras são sementes que cresce e frutifica. É por isso que você precisa profetizar e declarar a bênção e a vitória de Deus. Porque quando você verbaliza a palavra de Deus, as palavras, elas germinam, elas são sementes e elas vão crescer. Aleluia. E no tempo certo vamos ter a colheita. Ela não volta para mim vazia. Olha Deus falando em primeira pessoa. A palavra dele não volta para ele vazia. Aleluia. Tudo aquilo, igreja, que Deus já falou sobre a tua vida, Deus falou para você. Toda palavra que está sobre a minha cabeça, a tua cabeça, não vai voltar para Deus vazia. Esta palavra que Deus saiu do altar de Deus, da boca de Deus, vai um dia se cumprir. O diabo querendo ou não, as pessoas querendo ou não, a palavra vai se cumprir na tua vida. Aleluia. Ela tem tempo para se cumprir. Ela passa pelo processo de se cumprir. Ela vai se cumprir. Aleluia. Ela vai se cumprir sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Ela vai se cumprir. A palavra de Deus não está limitada e não está atrelada a pensamentos de homens, a leis de homens, ao que o homem acha, que o homem pensa. Não, não, não. A palavra de Deus está atrelada à promessa de Deus, ao trono de Deus. Tudo que Deus fala lá no trono, a palavra vem, vai ficar aqui na terra, gerando até gerar a vitória. E depois que ela gerou a vitória na tua vida, ela volta para Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia. Que tremenda igreja. Que tremendo. Então, bispa, se alguém receber uma palavra profética, essa pessoa pode passar a vida, acontecer o que for com ela, a palavra um dia se cumpre.
bispo, a pessoa estava na igreja, não está mais, não importa. Porque se ela receber um dia a palavra, é a palavra que vai se cumprir. Não é a força do homem, não é a força da terra, é a força de Deus, a palavra se cumpre, igreja. Então fica tranquilo, porque aquela pessoa que Deus falou para você e profetizou, vou eu tratar, vou eu transformar, vou eu abençoar, vou eu abrir as portas, vou eu honrar, vou eu fazer grande. Fica tranquilo e descanse em Deus, porque Ele é poderoso para alcançar aquela pessoa e mudar a história da vida dela. Aleluia, aleluia. Não importa o tempo, a época, Deus é fiel, igreja. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Aleluia. Depois que ela se cumprir, o que vai acontecer com você? Você vai sair em júbilo. Você vai ficar feliz, você vai ficar alegre. E você será conduzido pelo Senhor em paz em toda a tua vida. Deus vai te conduzir por causa da palavra dEle. Ele vai nos conduzir por causa da palavra dEle. Aleluia, aleluia. Olha só, no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Aleluia. Crescerá o pinheiro para fazer sombra. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Em toda a situação que você passou, que foi o espinho, que te espetou, que fez você chorar, que te afligiu, todas as roseiras bravas que passou pelo teu caminho, pela tua trajetória, vai ter mudança quando a palavra se cumpre. Glória a Deus. Deixa eu te dizer, o diabo não tem medo da oração, o diabo não tem medo do jejum. Sabia disso? O que o diabo tem medo é que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas. Porque quando a palavra de Deus se cumprir, ele tem que bater retirada e ele é envergonhado. Aleluia. Aleluia. É por isso que você tem que se firmar, orar ao Senhor, e sempre na tua oração você falar: Senhor, cumpre a tua promessa na minha vida. Fala para Deus: cumpre a tua promessa, Senhor. Cumpre a tua promessa na minha vida. Aleluia. Se coloca de pé. Isso vai resultar na glorificação do nome do Senhor. Será um sinal para a tua vida. Aleluia. Aleluia. E você vai louvar, você vai adorar, e nada vai impedir você de adorar o Senhor. Nesta noite, guarda essa palavra no teu coração, porque o que Deus falou, Ele vai cumprir. Aleluia. Aleluia. Sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Não precisa perguntar como vai acontecer, quando vai ser, não. Está já tudo no controle de Deus. Aquilo que o teu olho não viu, ouvido não ouviu, aquilo que a tua mente jamais imaginou, é o que o Senhor tem guardado para você. Aleluia. Cante comigo, deixa eu adorá-lo. Deixa eu adorá-lo. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Aleluia. Você tem promessa de Deus na sua vida. Você tem algo na tua vida. O Senhor te escolheu. Você é um elegido do Senhor. O escolhido, o Senhor te escolheu ainda no ventre da tua mãe, para louvor do nome dEle. A palavra vai dizer em Efésios capítulo 1 versículo 3: Ele te escolheu para o louvor dEle. Aleluia. E é por isso que esse Deus maravilhoso, é por isso que esse Deus tremendo, Ele há de fazer muito mais daquilo que você pediu, daquilo que você está esperando. Ele há de fazer muito mais por você. Aleluia. Glória a Deus. Adora Ele. Deixa eu adorar.